Boa tarde a todos. Passar a palavra para uma professora é uma coisa arriscada, né? Até que horas a gente tem aqui? Então, a professora Daniela Stringari, eu sou professora da Universidade Estadual do Paraná, que é a UNESPAR, é uma das últimas universidades que foram criadas, das 7 estaduais que nós temos, mas cada campus de origem tem a sua história de 50, 100 anos. Então, eram as últimas faculdades do estado que não tinham autonomia universitária, que se juntaram e viram universidade. Então, hoje a Unespar ela está em Paranaguá. Em Curitiba, ela tem 2 campi, que é a FAP e a EBAP, que é de Belas Artes e Música, o Colégio da Polícia Militar do UFP. Então, os oficiais, embora vestibular seja pela federal, mas o diploma sai pela Unespar. Então, todo o corpo de militares e bombeiros formados hoje é pela Universidade Estadual do Paraná, na Academia do UFP. Então, temos Paranaguá, Curitiba, Campos 1 e 2, Apucarana, Campo Mourão, União da Vitória e Paranavaí, que é onde está a sede da reitoria e tem um escritório aqui. Eu sou bióloga de formação, sou geneticista, e que isso tem a ver com desastre, não é nada, nem tento entender. Mas a gente acaba, indo para alguns caminhos e hoje estamos mais na gestão aí da universidade. E hoje eu sou diretora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, que é o CEPED. O CEPED ele nasceu lá em 2013 e ele é o órgão de assessoramento da Defesa Civil do Estado do Paraná. Nós começamos a construção junto com o Código de Defesa Civil. Na verdade, eu fui para a área de desastres por um projeto que a gente tinha no Porto de Paranaguá, que era para resgate de fauna em caso de emergências ambientais. Então, nós ficamos 10 anos como equipe de prontidão para atender emergências ambientais no Porto de Paranaguá. E aí montamos uma brigada voluntária, disciplina eletiva para ter sempre esse treinamento, que nem veterinário tinha no entendimento, nem eu como geneticista, então para aprender a trabalhar com emergências. E aí foi o nosso primeiro contato com o bombeiro e a Defesa Civil do município de Paranaguá. E aí, quando a gente apresentou o projeto, na época, o comandante lá do bombeiro, hoje ele é o subcomandante do CCB, do Comando Geral do Bombeiro do Estado. Ele estava lá em Paranaguá, o Emanuel. Pessoa sensacional, acadêmica, E aí, quando ele viu o projeto, ele falou, não, isso aqui não pode ficar em Paranaguá, a gente tem que trazer isso aqui e colocar a universidade para o estado inteiro e tal. E, meu Deus. Aí me colocou para conversar com o Coronel Barros, que na época era o coordenador estadual de Defesa Civil. E aí nós chegamos na coordenadoria estadual e eles falaram, não, mas a gente não quer trabalhar só em desastre tecnológico. A gente tem outros tipos de desastres, enxurrada de proteção de massa. Então a gente tem uma série de desastres que a Defesa Civil não quer só ficar trocando telha, e colocando lona. A gente tem que trabalhar com a gestão do risco e não a gestão do desastre. E aí que começou a nossa integração de ter a universidade junto com a Defesa Civil como órgão de assessoramento. Então, quando a gente criou o CEPED, ele saiu como decreto em 2013, e aí nessa história de muda as cadeiras, muda militar, um gosta de um, outro não gosta de outro, tira, manda todo mundo para lá, e aí agora a gente conseguiu colocar na lei. Então, mesmo mudando o comando militar, a gente consegue ter essa capilaridade e estamos, de fato, como órgão de assessoramento. Quando montamos o CEPED, a ideia é que o centro de pesquisa não fosse da professora Daniele. A professora Daniele é geneticista, O que entende de geografia, de geologia, aprendendo, Mas a ideia era a gente trabalhar em rede. Então, ter acesso aos recursos, a demanda das pastas. Então, o que vocês precisam? Precisa resolver um problema de União da Vitória, de Francisco Beltrão, de Paranaguá, de Colombo, o que precisa, qual a recorrência dos desastres, e vão buscar nas universidades quem pode auxiliar. E aí, como que a gente faz? Como é que a gente vai trazer os professores para nos ajudar, que não seja de forma gratuita? Então, vamos atrás de recurso, pelo menos pagar bolsa, de mestrado, doutorado, de alguma forma. Conseguimos o primeiro recurso da Sanepar, acho que era 2 milhões e meio, se não me engano. E aí montamos uma rede de pesquisa. Criamos a rede, que é a Rede Desastre, que na verdade foi a primeira rede voltada à redução de risco de desastres no Paraná.
Também foi por decreto, depois que vieram os NAPs, os novos arranjos de inovação, né? Então, a primeira rede do Estado foi a Rede Desastre. E aí conseguimos fazer a cooperação com as universidades, fizemos uma chamada pública, né, com as demandas da Sanepar e da Defesa Civil, e aí, em cada universidade, a gente tinha um professor como ponto focal. Aqui era o Chico, Francisco, né? Então, em cada universidade, a gente tinha 25 instituições cooperadas, entre SEMADEM, ONU, enfim, todas as estaduais, as federais, então estava todo mundo, e conseguimos fomentar 12 projetos para iniciar o CEPED. Então, a ideia é essa, que a gente tenha demanda, tenha os problemas e a gente consiga trazer soluções. Então, hoje, não consigo ler um artigo, praticamente, né? Mas a gente sabe as demandas e consegue articular com os atores. Então, eu acabo trabalhando muito mais em políticas públicas para implementar o fundo de desastre, que é o FECAP, que não existia, né? Então, agora a gente consegue ter um fundo para socorrer o município, né? E usar o fundo não para reconstrução, mas para obras de prevenção, que é o principal, né? Porque se você pega um gestor público, ele espera pela oportunidade do desastre para ele poder comprar sem licitação. E aí, né, fazer aquelas coisas que a gente já sabe. Então, embora a gente trabalhe muito próximo da política, porque ele está bem fácil, é o CARE, a Defesa Civil Estadual está lá, a gente é um pouco, né, a gente trabalha com as oportunidades de fazer o bem para a população e trabalhar com as comunidades e né, o pessoal mais vulnerável, que é o que sofre com o desastre. E aí o Vedor, quando comentou, né, desse projeto de integração de dados, a gente tem uma base de dados muito grande, todos os registros de ocorrência de desastres. A gente tem um sistema, que é o SISDC. Então, esse sistema, o coordenador municipal, ele marca as áreas de atenção do município. Então, a gente tem delineado, mapeado todas as áreas de atenção, diferente de área de risco. E é esse refinamento científico que a gente começa a fazer. Porque o coordenador municipal, ele vai lá e traça um polígono com a mão mesmo no software, ali no nosso sistema, e ele diz que ali é uma área de atenção. Mas nem sempre a área de atenção é a área que tem a incidência do desastre, tem a recorrência do desastre. Né? E às vezes ele foi lá e marcou um polígono e quando você vai ver, ele está quase 70% do município. Então tem que fazer refinamento em todos esses dados. Mas a gente tem um registro por tipologia de desastre, tem movimento de massa, de alagamento, enxurrada, inundação. Você tem que ensinar o coordenador municipal a diferença, para ele não confundir quais os tipos de desastres hidrológicos que você tem. Temos um problema que o coordenador municipal de defesa civil é um cargo que é comissionado, ele não é efetivo. Então, a cada 4 anos, a defesa civil sofre com esse problema de ter que capacitar todos os coordenadores municipais. E aí toda a parte de ensino ficou com o CEPED. Então a gente montou uma plataforma de ensino à distância, porque a missão da defesa civil não é ensinar, né? Isso ficou com a universidade. Então a gente certifica, faz tudo bonitinho, né? Tenta profissionalizar os cursos de extensão, né? E aí trabalhamos com ensino, pesquisa, inovação e extensão. Mais ou menos é isso. Se deixar que a gente fala o dia inteiro. Né? Aí eu me coloco à disposição, né? Eu acho que a integração dos nossos dados seria uma coisa bem interessante, né? Principalmente para a gente trabalhar com essas áreas de vulnerabilidade, áreas de risco, trabalhar com obras de intervenção, com planos municipais, e a gente começa a envolver uma série de serviços, né, que o CEPED e o LAJAMB podem prestar para a Defesa Civil para todos os municípios. E melhorar a qualidade de vida da população e tirando o pessoal das áreas que não deveria estar. O desastre só acontece porque a gente tem ameaça e tem a vulnerabilidade. Se acontecer em lugar onde a gente não tem a população, não é um desastre, é só um evento climático. Eu acho que é isso. Obrigado. O Major Gomes acho que está online também. Tá. Se quiser complementar com alguma coisa. Oi, Major. Está lá no CGED, que é o nosso centro de monitoramento. Então tem o pessoal de plantão que está lá. Espera aí que está sem áudio. A gente está sem a caixinha de som, na verdade.
Você pode começar isso também. Aí a gente já chamamos aí, Gomes, até ligar o áudio aqui. A Dani Minoso trabalha comigo, e nossa doutora, está procurando em Rosdoc agora também, já estou trabalhando no projeto dela. Maria Paula tem mestrado agora, né? São as minhas duas assessoras que também fazem tudo. Então, a gente trabalha com várias frentes. Então, além do CEPED, a gente tem um programa de residência técnica no estado. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, a residência técnica é um programa para recém-formados. Ele tem que estar formado até 3 anos. E aí ele vai atuar em uma das áreas do governo, uma das pastas. Ele trabalha 6 horas, recebe uma bolsa de R$ 3.600 e faz uma pós-graduação em uma das universidades públicas. Então, ele é uma capacitação pós-graduação, né? Gratuita. Então, ele faz a pós-EAD. Então, hoje a gente está com mais de 17 cursos de residência técnica. Eu coordeno da gestão da segurança pública no estado do Paraná. Nós temos hoje 335 residentes só na gestão de segurança pública em todas as forças. Bombeiro, civil, polícia militar, polícia científica. Eu virei um ponto focal da polícia dentro do estado do Paraná. Tudo que virou ensino, pesquisa, extensão, os militares precisam, a gente virou ponto de referência. Então, acaba trabalhando também nessa área, também me auxiliando aí na formação. Você não pode, Carlos. Ué? Eu não sei se agora ele consegue. Alô, teste, som. Fala aí, Gomes. Teste, som. Estão ouvindo ou não? Fácil. Aí você tem que desligar o celular para fizer. Acho que eu só estou ligando aqui em família. Som, teste. Começou só a você sabe que está aqui da. Bem, boa tarde, sou professor Anderson, professor do Departamento de Turismo originalmente. Trabalho com no mestrado em Turismo, no mestrado e doutorado da Geografia. Atuo em 2 projetos aqui, supervisão ocupacional, junto com o INCA, e o Adaptando Destinos Turísticos, função da Grande Reserva e outros aí também. E estamos com uma especialização em company com o Estado, turismo e desenvolvimento, nos moldes da residência técnica também, que vai iniciar, provavelmente no meio desse ano também, e os nossos mestrantes também, igual para a presidência, a Secretaria de Estado, conhecemos bem esse programa aí, tá bom? Boa tarde, meu nome é Larissa, trabalho no Lajeando como servidor, faço a parte de administração da equipe ADM lá, estou mestranda no turismo, sou orientadora do curso Antônio, e estou também na equipe do projeto Adaptando Destinos Turísticos. Bom dia, prazer. Boa tarde. Eu sou a Natasha, eu sou engenheira florestal. Também faço parte aqui do Lajeando. Sou coordenadora do projeto Adaptando Destinos Turísticos para a Grande Reserva da Mata Verde. Boa tarde, gente, tudo bem? Nós somos alunos de turismo e a gente achou muito interessante o debate, a discussão que está tendo aqui hoje. Então a gente decidiu vir para a palestra e aprender um pouquinho com vocês sobre os projetos e os debates que vocês vão ter. Obrigada, Maria Paula, eu sou internacionalista, formada em Relações Internacionais. Sou mestrada. Eu acabei de entrar no mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, daí pela PUC. Dani? Eu sei. Olha, gente, existe vida após o bacharelado em turismo, porque eu sou bacharel em turismo. Tá, acreditem. Sou mestre em Economia e Administração de Turismo pela Universidade de Brasília. E eu sou doutora em Planejamento e Governança Pública pela UTFPR. Então, após o mestrado, depois que termina-se o mestrado em turismo, não encontro lugar nenhum doutorado em turismo, a gente vai para outras áreas. Desenvolver geografia, outros vão para a área de projeto urbano, perguntados, e por isso você pede. A gente vai ter. A vida, gente, a vida.
Futura professora colaboradora aqui. Trabalho de geografia, eu faço parte da cidade de Rio, sou licenciante lá. Pode ser. Então, boa tarde, pessoal. Claro, aproveito aqui. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é André Andresquim. Eu, junto com o Will, trabalhamos na Fundação do Boticário. E atualmente estou como coordenador da Reserva Natural Salgado, que é um ZPP da Fundação, o que faz parte dos projetos de adaptação climática, para unidades de conservação e para destinos turísticos. Bom, para quem não conhece, a Fundação Grupo Boticário é uma fundação que criada na paz de 1990 e tem o propósito de promover realizações de conservação em todo o Brasil. E desde então a gente vem realizando iniciativas tanto de apoio a parceiros quanto iniciativas próprias e organizando então essas duas reservas, uma no Mar Atlântica e a outra no Cerrado, que é a cidade de Salvador. É isso. Beleza? Obrigado, André. Ok. Sabe, fácil. Jaime Rebolledo, chileno. Jaime, para ustedes, soy geógrafo de la Universidad de Chile. Soy especialista en ordenamiento y gestión territorial de espacios rurales, esencialmente. También he explorado un poco riesgos, amenazas, y trabajo acá con Eduardo Layén en INCRA, proyecto INCRA, y también la maestría en turismo y el curso de grado con Eduardo. Y estaré por acá con ustedes a Julio Berger. Eso. Boa tarde, pessoal. Me chamo Laura, eu sou geógrafa, mestrando em Ciências Geodésicas na área de SIC e cartografia. E hoje eu subcoordeno um projeto chamado Geolitoral, aqui no Ladiano, o professor Eduardo ali, onde o nosso principal foco é trabalhar geoinformação, né? Então, hoje é o principal foco que tem. Mas agora a gente está num capítulo novo, né? Do que é justamente trabalhar um sistema de inteligência territorial. Então, a gente tem uma boa interface também com o que está sendo proposto e trabalhado, né? Nossa ideia aí, amalando o máximo possível, né? Junto com o CPEG, né? Para mim já é interessante também de pensar esses diferentes focos sobre o Misericórdia. Obrigada. Bom, eu sou a Roberta Bonfim, sou engenheira civil, tenho doutorado na parte de geotecnia. Aqui na Federal eu trabalho com extensão, estou coordenando um programa de extensão. E no Boticário eu estou no ADAPTA, né, unidades de conservação, e num projeto lá em Vila Nova, de construção de estruturas para mitigação de cheias. Obrigada. Boa tarde, eu sou o Marcelo, sou geógrafo, fiz mestrado também na universidade, na Universidade Federal aqui, né, da casa. Atualmente eu sou doutorando nos sistemas costeiros, né, lá no ensino doutoral. E eu trabalho com essa parte de hidrologia, estação, mudanças climáticas desde 2014, né? E também faço parte de 10 projetos já citados aqui, nosso de adaptação climática, né? Na parte de mudanças climáticas, análise de chuva, e etc. Bom, pessoal, meu nome é Bruno, sou doutor em Sistemas Costeiros e Oceânicos, fiz toda a minha formação lá nas UFPs, e a gente tem lá no setor litoral, e atualmente estou na subcoordenação do projeto da unidade de conservação, onde a gente trabalha aí pensando um pouco na questão climática, nessas reservas boticárias que o André fez para a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Fernanda, sou geógrafa também, faço mestrado lá no SEI também, são as Costeiras dos Oceânicos. Eu faço parte do projeto Comunidades do Mar, das comunidades ali de Paranaguá, e também faço parte do projeto Periferia Sem Risco, mais na parte do mapeamento dos riscos, né, da parte da cartografia. E a minha pesquisa do mestrado tem a ver um pouco a associação dos dois projetos, então esse mapeamento de riscos nas comunidades, mas daí nas comunidades bem marcadas. Bom dia, eu sou a Laís, eu sou geógrafa, mestrando em planejamento urbano pela UFPR e atuo em diferentes projetos aqui no laboratório, sou do Ladiano, né? Trabalhei também aqui no projeto Periferia Sem Risco, elaboração dos planos municipais de redução de risco, e estou atuando agora dos desdobramentos do PMLR, aí no projeto de extensão. Também estou atuando ali no apoio da ADAPTA-CES, o EXAP Paisagens Unidas, temos
a trabalhar diferentes feitos aqui no laboratório. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Adriano, eu sou pós-doc também do PG Cisco, do programa lá do Litoral, né? Bom, no LogiHub eu atuo no TED Infra e nos dois Adaptas, e eu não sou funcionário da TI, nem de audiovisual, nem nada, eu só estou aqui para dar um suporte, e também porque minha função no laboratório é essa, né? Tá diretamente ligado com as pesquisas, do que está sendo discutido da parte teórica, novas proposições de parceiros, então é interessante a gente ter esses espaços aqui de discussão, fugir um pouquinho da entrega, fugir um pouquinho do gabinete para ir para cá e discutir um pouquinho também faz parte, né? Gostaria de lembrar para vocês, já que eu sou responsável pelo café, né, que tem um linkzinho de inscrição, eu não sei se todo mundo está a par, mas é interessante para gerar o certificado, tá? Porque isso daqui vale como um curso de extensão. Então, depois que o William apresentar ali, eu deixo o QR Code ali que gera direto para o link, e aí vocês podem fazer a inscrição ali, ok? Todo mundo está sendo gravado, tá, gente? Então, é isso. E assim, pessoal, essa inscrição é importante para os professores da universidade, porque eles têm acesso ao sentido importante do Estado. Devem ser o universidade suas lentes, o pessoal de Oxford, o Separatinex, depois a gente passa para os três. Não rolou as pessoas chegam no áudio do pessoal que está fora aí. Acho que a gente pode tentar de novo, Edu. Se fechar o meu microfone e o seu, William. Nos escuta? Sim, dá para ouvir quem está aí no auditório. Está começando. Will, obrigado mais uma vez por preparar o material, integrou os dados, né? Foi a Larissa que separou os dados de Colombo, eu pedi está na natureza. Então, se eu puder explicar o que é a natureza ON, e também já trazer os próximos passos nessa estratégia de qualificação, esses outros projetos, iniciando hoje com pesquisa, sabe? Com os dados de opiniões também, mas enfim, presente. Tá bom, perfeito. Eu que agradeço o convite, é isso, super legal poder compartilhar algo que é bem novo, é uma versão praticamente beta aí da plataforma que a gente desenvolveu. E vou trazer aqui, gente, eu quero trazer um pouco do contexto de como que surgiu essa plataforma, com o que a gente tem hoje, mapeado, e aí eu acho que entra muito essa parte de sinergias e o que a gente quer trazer também até o fim do ano, também conecta muito com essas sinergias. Bom, eu também não sou de tecnologia, sou engenheiro ambiental de formação. Eu formei há 15 anos em engenharia ambiental e sempre fui entusiasta dessa parte de dados, tecnologia, e aí nos últimos 3, 4 anos venho me especializando em dados, especialmente, e nos últimos 2 anos o meu escopo dentro da fundação está voltado para isso, somente. E aí esse produto que eu vou compartilhar com vocês, ele nasceu desse novo escopo, né? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do contexto, né, de como foi construída essa plataforma, falar rapidinho da atuação da fundação, complementar que o André já passou, e daí eu mostro aqui um pouquinho em detalhe o que é dessa plataforma, como tem esse mapeamento de riscos, e a gente consegue pensar juntos aqui quais são as sinergias, né, como que a gente pode se complementar. Tá dando para ouvir bem? Querem que eu fale mais alto? Mais alto? Tá tranquilo? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Gente, eu acho que aqui eu não preciso trazer muita informação, aqui é mais um contexto, mas essa parte das mudanças climáticas, a gente sabe que eles são o maior desafio da sociedade nesse século. Cada vez mais a gente tem notícias aí surgindo na mídia, enfim. E é por conta disso, e aí complementar o que o André trouxe, que o grande objetivo da Fundação nesse nosso mapa estratégico é contribuir para a adaptação às mudanças climáticas, justamente por conta desses eventos, desses problemas que a gente tem, e a forma como a Fundação entende que ela pode contribuir nesse sentido é por meio das soluções baseadas na natureza.
E aí, aqui até uma pergunta, não sei quem já ouviu esse termo alguma vez, falar em solução baseada na natureza. Só para dar um check aqui. Beleza, a maioria. Perfeito. Gente, solução baseada na natureza é basicamente como que eu uso a própria natureza conservada como solução para problemas, como no caso das incidências aqui, impactos climáticos. Então, todos estamos em Curitiba, a gente tem o Parque Barigui, que está aqui perto, e o Parque Barigui, além dos benefícios sociais e econômicos que ele causa ali, onde ele está localizado, um dos principais objetivos desse parque é atuar na equalização ali das águas da chuva para evitar a chance do entorno ali onde tem pessoas morando ter enchentes. Então, esse é um exemplo de solução baseada na natureza. A gente tem a parte de arborização urbana, que ajuda a equilibrar o microclima. A gente tem vários outros tipos, telhado verde, enfim, são diferentes tipos de soluções. E no final do dia, essas soluções baseadas na natureza, elas ajudam nessa adaptação climática. Então, a grande tese da Fundação de como ela pode contribuir para a adaptação das climáticas é por meio de soluções baseadas na natureza. E aí, qual que é o nosso grande desafio, né? Então, temos esse desafio aí que ele é bem grande, até 2030, e a nossa grande pergunta foi entender como que a gente, num país com uma escala territorial, onde que a gente deveria focar esforços, né? Pensando nesse problema de risco climático, a gente sabe que a gente tem quase um calendário consolidado, que em determinada época do ano a gente vai ter enchente, em determinada época a gente vai ter seca, incêndios, enfim. E como a gente consegue priorizar, né? Entender quais são as regiões mais vulneráveis e, a partir disso, a gente conseguir daí atuar com as soluções da natureza para diminuir esses riscos e contribuir para a adaptação. Aqui é só dando um zoom no que o André já trouxe. Então, essas duas iniciativas que ele citou são iniciativas específicas ali relacionadas ou à área da Grande Reserva da Mata Atlântica, que é o litoral aqui do estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, ou nas nossas reservas ali no Salto Morato, na Serra do Tombador. E, além disso, o Natureza 1 também é uma iniciativa olhando para isso. Então, como a gente, no fim do dia, está falando em adaptação às mudanças climáticas, são todas iniciativas que desdobram do mapa estratégico da Fundação. A gente atua muito também com a agenda de segurança hídrica, a gente tem os movimentos de água, que estão em diferentes partes do Brasil. Atuamos também com a resiliência costeira e marinha, e tem muita sinergia também com o pessoal do Lajeano. Isso se desdobra em alguns objetivos, então vou entrar aqui em detalhe. Mas é importante, acho que no fim do dia é isso, né? Que a Fundação ela atua aqui para adaptação às mudanças climáticas. Bom, e aí, para a gente conseguir responder essas perguntas que eu fiz, isso começou lá em 2024, né? Como que a gente consegue identificar esses hotspots de vulnerabilidade climática para a gente conseguir direcionar melhor os esforços da Fundação e, com isso, contribuir mais para essa temática de adaptação às mudanças climáticas. E aí foi um trabalho muito intenso de levantamento de dados, entender quais dados já estavam disponíveis, dados públicos, dados técnicos, tanto relacionados à parte do clima, como dados sociais e dados econômicos. E aí iniciou uma análise exploratória aqui, muito olhando para a correlação desses dados também, e alguns indicadores de distribuição estatística, para a gente entender como que esses dados estavam distribuídos e quais dados poderiam ajudar a gente a responder aquela grande pergunta de quais seriam os hotspots, pensando em vulnerabilidade climática. E a gente, passada essa parte de identificar quais seriam os dados principais, feita essa análise exploratória, entendidas as correlações desses dados, a próxima grande pergunta que veio foi como que a gente consegue utilizar esses dados, modelar eles para conseguir gerar um índice que vai ajudar a gente a responder essa pergunta. E foi então que a gente usou essa metodologia que a gente chama AHP, que é uma metodologia onde a gente estabelece pesos para diferentes variáveis. No final, gera uma razão de consistência para dizer se essa atribuição dos pesos está coerente, e isso gera um índice que vai dizer ali que poderia ajudar a gente a responder quais seriam esses hotspots aí de vulnerabilidade climática. E aí surgiu uma nova pergunta de como um modelo é uma tentativa de representar a realidade, né? Como que a gente poderia saber se esse modelo realmente qual que é o grau de assertividade desse modelo, pensando na realidade mesmo, né? A partir dos dados que a gente usou, a partir do índice que foi gerado.
E aí foi mais ou menos na época quando ocorreu as cheias no Rio Grande do Sul. E aí tem uma publicação do Metbiomas que indicou quais eram os municípios e quais eram as áreas que tinham sido mais atingidas. E a gente aproveitou essa publicação para a gente ver o quão assertivo estaria esse modelo que foi desenvolvido em nível de município, dos municípios mais vulneráveis. E aí a gente comparou, então, esse modelo, a primeira versão do modelo que foi desenvolvido, pensando em área afetada, e comparou com outros 2 dentes aqui, também que tinham esse objetivo de indicar quais municípios eram os municípios mais vulneráveis. E aqui foi interessante porque nessa primeira versão a gente conseguiu ali ter uma acurácia dos municípios mais atingidos, comparando com o ranking ali que a gente estabeleceu, que foi interessante. Claro que o modelo nunca vai ter 100% de acurácia, mas em comparação a esses 2 outros benchmarking aqui, a gente já conseguiu ter um resultado um pouquinho melhor. Bom, e esse aqui foi o protótipo que foi gerado no final de 2004, onde a gente conseguia, a partir desse modelo que foi desenvolvido, essa modelagem HP, identificar quais seriam esses hotspots de vulnerabilidade climática. E aí veio uma nova grande pergunta, né? A gente tem, então, esse ranking dos municípios mais vulneráveis, mas para a gente trabalhar com solução baseada na natureza, a gente precisa ter uma modalidade intramunicipal. A gente precisa entender quais áreas dentro de municípios elas são vulneráveis, e aí sim a gente consegue começar a trabalhar nessa lógica de prescrever soluções baseadas na natureza. Então, a grande pergunta que surgiu no final de 2024 foi: entendemos quais são os municípios, mas como que a gente pode ir além? Como que a gente pode olhar para dentro desses municípios e ter de uma forma sistêmica a identificação de riscos climáticos, para aí sim a gente conseguir prescrever quais são as soluções baseadas na natureza mais indicadas. E foi assim que surgiu uma parceria no final de 2024, começo de 2025, com o Google Cloud e com o Metbiomas. E o grande objetivo dessa parceria foi desenvolver um modelo que permitisse a identificação de riscos climáticos em nível intramunicipal, e a partir desses riscos a gente conseguisse fazer uma correlação de quais soluções baseadas na natureza poderiam ser indicadas para mitigar esses riscos. E essencialmente, então, a plataforma, um pouco do que eu falei aqui, só dando um zoom nesse slide, mas usar, então, essa capacidade de imagem de satélite para a gente ter uma leitura de dados físicos em uma resolução de 30 metros, e a partir de dados de uso e ocupação, a gente conseguir entender em nível de pixel quais são os riscos de determinada área em uma escala, numa abrangência nacional. Entendendo quais são os riscos nessa escala de pixel, aí a gente entra com essa expertise da Fundação, pensando em soluções baseadas na natureza, e aí aproveitando tanto o conhecimento do time técnico, quanto as publicações também que foram realizadas pela Fundação, para a gente correlacionar, né, se eu tenho um risco aqui, qual que é e um tipo de uso e ocupação do solo, qual que seria a solução baseada na natureza mais indicada para diminuir esse risco. Entender como que essa solução baseada na natureza ela se relaciona também com metas globais, pensando na Agenda 2030, e ter esse produto aqui disponível para toda a sociedade, para o poder público, para a iniciativa privada. E esse aqui foi o grande produto do ano passado, pensando nos 35 anos da Fundação. Então, no nosso planejamento, a gente falou, poxa, o que a gente pode entregar para a sociedade, pensando nesse aniversário da Fundação, e esse produto também foi uma forma que a gente achou de conseguir fazer isso. Bom, aqui é só para ilustrar mesmo porque tudo no fim das contas foi essa etapa, né? A gente acessou os dados, a gente fez uma análise exploratória, a gente fez alguns testes, a gente fez um protótipo, teve feedback antes de chegar no produto final. Então esse aqui é só uma visualização de como que foi essa prova de conceito, do que a gente imaginava que poderia ser a natureza 1, pensando na identificação de riscos. A gente usou muito, nesse caso aqui, os dados do histórico de desastres ambientais, lá do Ministério do Desenvolvimento Regional, em nível de setor censitário. Então, foi uma forma que ajudou muito a gente a testar essa ideia, né, testar essa tese que a gente tinha antes de desenvolver efetivamente o produto que a gente queria. Ótimo. Aí, Vedor, até eu pedi uma ajuda tua. Como acho que a maioria do pessoal não viu, acho que talvez apresentar a plataforma e depois mostrar o que está por trás, qual que é a metodologia, faz sentido? Faz, ótimo.
Bom, gente, e aí o final dessa jornada do ano passado, ele culminou na plataforma aqui, Natureza On. E o que é essa plataforma, né? Então, quando eu acesso aqui, ele vai pegar a minha geolocalização, vamos ver se ele vai conseguir acertar. Imagino que esteja certo. Pode. E aí ele pega o meu setor censitário. Então, aqui é o nível de setor censitário, de conseguir essa granularidade no nível de setor censitário. E aqui, para essa quadra, o setor censitário ele vai variar muito de acordo com a densidade populacional, enfim, tem várias informações, pode ser maior, pode ser menor. Mas a gente pode entender ele como se fosse uma quadra. Depois o pessoal de geografia aqui explica um pouquinho melhor. E ele vai olhar para essa área aqui, para esse recorte territorial, e vai entender se existe algum tipo de risco relacionado a esse recorte geográfico. Então aqui, por exemplo, o indicador que ele me trouxe foi a questão do baixo índice de segurança hídrica. Então, esse dado aqui é um dado da Agência Nacional de Águas, que ele coloca ali em 5 classes diferentes, se o índice de segurança hídrica de determinada localidade num nível de microbacia. Então, esse dado específico, olhando para a segurança hídrica, a gente tem no nível de microbacia. Eu vou dar um zoom aqui para Curitiba, acho que vai ficar melhor, um pouquinho melhor entender a granularidade. E também traz informações em muitas parcerias com o Mapbioma sobre o uso e ocupação do solo, né? Então, se eu tenho uma área urbana, por exemplo, que é o caso de onde a gente está localizado, quais são as soluções baseadas na natureza que têm relação com esse tipo de uso e ocupação do solo, né? Então, por exemplo, aqui apareceu a arborização urbana, e aí eu posso entender no detalhe como funciona esse tipo de solução baseada na natureza, tem essas informações aqui, os benefícios que ela gera, tem um infográfico aqui mostrando como funciona. Os casos de uso também que existem, então ele traz aqui um exemplo de Goiânia, e também a parte da Agenda 2030 que eu comentei, né? Quais objetivos, quais metas essa solução baseada na natureza tem relação. Então aqui em resumo, a gente está num nível de setor censitário, nível de quadro, a gente consegue ter um raio-x tanto do uso e ocupação do solo, quanto do risco para essa área específica. E aí eu consigo ampliar aqui um pouquinho esse recorte territorial e eu posso olhar, por exemplo, para o município de Curitiba, deixa eu desativar a parte de uso e ocupação do solo, e eu posso entender também como que é a parte do índice de segurança hídrica em relação ao município aqui. Então a gente pode ver que uma boa parte tem esse baixo índice de segurança hídrica. E eu consigo também ativar outros indicadores. Então, por exemplo, a parte de áreas suscetíveis a deslizamento de terra. Então, aqui ele me traz quantos hectares no total tem esse risco muito alto. Posso mudar aqui o tipo de visualização. E aí eu consigo dar um zoom em algumas localidades para ver esse dado nível de pixel que eu comentei, né? Esse capítulo dá para ativar também essa visualização que ajuda a entender que é um dos indicadores. Da mesma forma para a parte de inundação. Então, posso ativar aqui no mapa e visualizar dentro do município quais são as áreas aqui que apresentam alguns pontos de inundação. Então, todos esses pontinhos aqui, a granularidade que eu comentei, né? Quando a gente fala de deslizamento e inundação, é esse nível de pixel, essa resolução de 30 metros. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais a metodologia, como funciona, mas basicamente cruzar todos os dados, né, dessa pequena área aqui, a partir de imagens de satélite, daí ele vai gerar um indicador se apresenta um risco de deslizamento ou se apresenta algum risco de inundação. E aí, por último, tem uma escala também de bacia hidrográfica. Então, posso entender aqui, né, deixa eu colocar no mapa. Eu posso entender aqui dentro da bacia hidrográfica, que abrange a região de Curitiba, a região metropolitana e os municípios, como que se comporta também esse indicador de risco, né, desde segurança hídrica, deslizamento, inundação, e assim por diante. Então, em resumo, foi isso, né? Essa foi a jornada até o final do ano passado. A gente começou lá fazendo análise exploratória, começou modelando em nível de município. Surgiu essa nova pergunta de dados intramunicipais, a gente também começou a testar, começou a prototipar, conectamos, fizemos parceria com o Google, com o Mapbiomas, e chegamos nesse produto aqui que todo mundo consegue acessar. É só acessar diretamente aqui o URL. E aqui, nesse primeiro momento, a gente pensou muito na sociedade como um todo, né? De deixar isso disponível. E agora, a gente está
a gente está pensando muito como que a gente consegue melhorar a plataforma, pensando especialmente em personas específicas, né? Então, como que a gente pode ajudar o tomador de decisão, como que a gente pode ajudar o planejador público, enfim, tem muitas possibilidades e é um pouco para esse caminho que a gente está querendo reforçar a plataforma nesse momento. Mas antes de chegar nessa parte, eu vou compartilhar rapidamente o que está por trás desses indicadores de riscos, né? E mostrando como que foi essa metodologia para conseguir identificar a questão de deslizamento e inundação. Então, olhando primeiro para a parte do modelo de deslizamento, aqui a gente tem dados do Serviço Geológico Brasileiro e foi desenvolvida uma nova metodologia, ali em parceria com o Mapbiomas, para identificar essa suscetibilidade de deslizamento. Essa metodologia ela usou como base uma tese do Pedro Camarinha, que é a pessoa lá do CEMADEM, que é responsável também por essa parte de desastres climáticos, de monitoramento. E o que foi essa metodologia, né? A gente tem diferentes bases de entrada. Essas bases, elas têm uma avaliação de peso, é construído esse mapa de suscetibilidade, e aí tem um refinamento usando um modelo aqui de Deep Learning de inteligência artificial. E aqui a gente está falando de cobertura nacional para todo o Brasil, nessa escala, nessa resolução aí de 30 metros. Quais são esses indicadores, então? Né? A gente tem 12 indicadores diferentes, que vão desde o mapa de solo até a rugosidade, índice de topográfico de umidade, enfim, são diferentes indicadores que são processados a partir dessa imagem de satélite, são atribuídos esses pesos, e aí esse modelo é refinado no final. Então, esse aqui ajuda a resumir bem como que está construída essa metodologia olhando para deslizamento, desde a organização dos dados, passa pela integração em modelagem, a filtragem, as séries temporais pensando em dados urbanos, e aqui é uma parte importante, porque do 3 para o 4 tem um mapa de suscetibilidade, mas ele só vira um mapa de risco quando tem o cruzamento aqui com os dados urbanos, pensando em ocupação por pessoas, que é um pouco do que foi falado, né? Não é só um mapa de suscetibilidade para dar risco, tem que ter alguém envolvido ali nessa área, a integração com o Serviço Geológico Brasileiro, para chegar nesse modelo, que também é uma versão beta sobre risco de deslizamento. Olhando para a parte de inundação é muito parecido. Então, também tem esse cruzamento de dados, também com o modelo que está sendo usado por trás, também integrado com o Serviço Geológico Brasileiro, e no final a gente tem a publicação desses locais aqui com risco de inundação. Bom, e aí para resumir, né, no final das contas, e aqui já começa a entrar um pouquinho no que a gente está pensando nesse ano, a gente passou pela organização dos dados, a gente fez análise exploratória, a modelagem, chegou no protótipo, teve o feedback para a gente construir o produto. E pensando agora isso aqui inclusive é um município do Rio de Janeiro, a gente vai ver quando a gente preenche aqui os dados de deslizamento, o mapa fica bem mais colorido, inclusive, que aqui, por exemplo, a gente está olhando para Curitiba, né? Deixa eu só adiantar um pouquinho para vocês verem. Então, todos esses pontos vermelhos aqui, olhando para esse deslizamento, né, no município do Rio de Janeiro. E aí todas essas manchas aqui, a gente consegue também ver no detalhe, aqui está no nível de município, né? Mas aqui Rio de Janeiro, a gente fez para Curitiba, pode ser para qualquer outro município, São Paulo, enfim, todos os municípios possível localizar pela plataforma. E esse foi um dos grandes objetivos também, inclusive com a parceria, né? Como que a gente consegue gerar, pelo menos essa primeira versão beta, para todo o território nacional, né? Pensando que a gente tem essas imagens disponíveis para todo o território. Bom, e aqui eu já começo a entrar na parte de 2026, e o que a gente está pensando, né? Um pouco disso da gente ter algo mais direcionado ali para o tomador de decisão, que esses dados podem ajudar diretamente. Então, essa expansão do Natureza 1, a gente está olhando muito para novas fontes de dados, então a gente tem os riscos ali dentro da plataforma, a gente quer trazer também um olhar para histórico de ocorrência já de desastres climáticos, então além do dado do modelo, a gente olhar para o passado, entender quais foram as áreas afetadas no nível de setor censitário. A gente quer trazer também os dados no último censo do IBGE de 2022 e trazer eles também no nível de setor censitário. E aqui a gente fortaleceu um olhar de justiça climática. Então, poxa, eu sei que uma área ela tem um risco de deslizamento. Qual que é a renda média nominal desse setor censitário? Qual que é a demografia desse local específico? Tem pessoas em situação de maior vulnerabilidade? Não tem?
Então, acho que é fortalecer esses dados sociais e econômicos com um olhar de justiça climática. A gente quer trazer novas formas de agregação desses dados. Então, além do setor censário, a gente também conseguir ter uma visualização por bairro, ter uma visualização por região, também por unidade de conservação, muito olhando para os planos de adaptação de unidades. A gente quer trazer novas medidas de adaptação. Então, essa é uma publicação que a gente fez no final de 2024 com a FGV, que a gente tem 53 medidas. Hoje, as soluções dentro da plataforma são 14, então a gente quer aumentar bastante. Com isso, a gente consegue aproveitar melhor, ser mais assertivo ao indicar uma solução, porque daí a gente vai entender certinho qual que é o uso e a ocupação daquele espaço e ter uma medida ali mais específica para aquele caso. Também pensando em escala, né, isso que a gente quer incorporar, então, além da solução em si, qual que é a escala territorial, então eu quero algo específico, pontual, eu quero algo numa escala maior, que pode ser desde uma arborização, um telhado verde, até um parque linear, né, então essa variável é bem importante, e também a escala de tempo, né, uma solução a curto prazo, a médio, longo prazo, e assim por diante. E aí, por fim, para fechar também, a gente está falando muito aqui de imagem de satélite. A gente quer reforçar esse modelo de riscos também, trazendo dados do CEMADEM, trazendo as cicatrizes que eles têm mapeado, e com isso conseguir reforçar o modelo. Mas a gente também quer conseguir levantar dados da outra ponta, e aqui entra uma vertente de ciência cidadã que a gente quer desenvolver. Então, como que a sociedade consegue ajudar a gente no mapeamento de impactos climáticos? Por exemplo, eu não consegui levar meu filho para a escola porque deu uma enchente na rua aqui de casa. Isso a imagem de satélite não consegue pegar, né? Mas uma pessoa com um aplicativo ali, ela consegue ajudar a gente nesse mapeamento, e com isso a gente tem um modelo também mais assertivo. Então, aqui é um resumo do que a gente está planejando aqui ao longo de 2026. E aqui dando um zoom um pouquinho mais o que são isso, né? O que são essas melhorias. Então, aqui essa publicação que eu comentei, em parceria com a FGV, que a gente vai trazer 53 medidas de adaptação que conectam com riscos climáticos, olhando para a adaptação. Esses dados do censo 2022, também olhando para a parte de vulnerabilidade e justiça climática. E também esse histórico de desastres aqui, num primeiro momento, olhando muito para essa base do Ministério do Desenvolvimento Regional, também no nível de setor censitário. Bom, e aí passando, então, a gente, no começo do ano, a gente olhou muito para a organização desses dados, para fazer a análise exploratória, fazer os primeiros modelos de transformação. E agora a gente está justamente nessa etapa de protótipo e feedback, que foi o mesmo fluxo que a gente seguiu em 2024 e também em 2025. Então, eu reforço que é muito legal ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês, porque isso é algo que a gente está consolidando aqui. Acho que é muito legal compartilhar, para ter visão de outras pessoas. E para ilustrar o que é esse protótipo, tenho esse dash aqui, que ele está olhando para o município do Rio de Janeiro, mas claro que a gente quer ter algo em escala nacional. E aqui, além dos dados de riscos específicos que tem dentro da plataforma, eu consigo trazer um formato mais olhando para esse público de tomador de decisão. Então, como que eu consigo fazer recortes específicos dentro de uma distribuição territorial que me ajude a conseguir tomar melhores decisões. Então, aqui no caso do município do Rio de Janeiro, eu consigo trazer uma visão, uma agregação por bairro, por exemplo, por subdistrito. Eu tenho alguns indicadores olhando para além do risco, né? Então, olhando para o histórico, por exemplo, quanto foi gerado de danos materiais dentro do município do Rio de Janeiro. Olhando para a natureza 1, quantos por cento dessa área possui algum tipo de risco, né? Então, isso é uma coisa que eu não consigo olhar no mapa e entender, né? Mas eu consigo aqui trazer em formato quantificado qual que é o rendimento médio nominal do município do Rio de Janeiro, qual que foi a variação de cobertura florestal dos últimos anos, qual o índice de segurança hídrica, taxa de analfabetismo e assim por diante. E aí eu consigo começar a correlacionar alguns dados, né? Então, olhando qual que é a relação entre área de riscos e renda nominal média, por exemplo, e aqui a gente consegue ver um primeiro dado interessante, um olhar de justiça climática, que as áreas que apresentam maior percentual de risco, em média, eles apresentam uma renda média nominal de 1 a 2 salários mínimos. Também olhando para o histórico de desastres, né, para todo o município, a questão de infraestrutura também,
quais áreas têm um esgoto inadequado e assim por diante. E aí, por fim, eu consigo entender por setor censitário qual que é a realidade, né? Então, por exemplo, aqui esse setor específico, onde que ele está localizado, em qual bairro, quais são os riscos que são apresentados para essa quadra específica, qual que é a renda média nominal, se tem unidade de conservação, se tem pessoas idosas ou se tem crianças. E assim como natureza 1, eu consigo visualizar isso no mapa, né? Então, quais áreas têm risco de inundação, quais áreas de deslizamento, quais áreas têm os dois tipos de riscos. E aqui, acho que é para fechar, né? Dentro desse protótipo, qual que é o nosso grande objetivo, né? Que as pessoas, ao acessarem a plataforma, elas consigam fazer filtros e também aplicar comparações. Então, eu quero, se eu quiser entender um bairro em específico, eu posso selecionar aqui, e aí todos esses indicadores e todas as informações que a gente estava comentando, eles vão ser o recorte desse bairro aqui, eu consigo ter esse raio-x, tanto olhando para o risco via natureza 1, olhando para o passado e entendendo o que já aconteceu dentro desse bairro em específico, como também tendo dados sociais e econômicos aqui, pensando em renda média nominal, pensando em infraestrutura, e isso aí leva a gente para esse olhar mais amplo aqui, pensando em justiça climática, né? Então, já fechando aqui a minha fala, o nosso planejamento para esse ano é a gente trazer novos dados para dentro da plataforma, facilitar essa forma de manipulação aqui, de agregação de dados, pensando no tomador de decisão, e também ter uma forma da sociedade ajudar a gente a refinar esses dados para que a gente tenha um modelo mais assertivo de riscos aqui dentro da plataforma. Eu acho que no primeiro momento era isso, gente, que eu tinha para compartilhar. E aí eu fico à disposição. Eu sei que talvez tenha sido muita informação, achei importante trazer esse histórico para vocês entenderem de onde surgiu, né, de onde nasceu a plataforma. Mas eu fico à disposição para qualquer dúvida também. Isso, acho que